Saúde os irmãos com a paz do Senhor. God is good all the time. All the time. God is good. Vamos fazer de novo? God is good all the time. All the time. God is good. Deus é muito bom o tempo todo. Agradeço a oportunidade. Os irmãos podem tomar assento. Como a Renata já falou, nos conhecemos, não vamos falar de anos, né? Não sou muito bom de memória, mas eu era pequenininho. Os irmãos Leonel estavam sempre em Santa Catarina, passando por lá, e vínhamos a São Paulo, onde conhecemos esta família abençoada. E falar de família é muito bom, porque família é falar do projeto eterno de Deus para o tempo presente, para todos nós. Deus sempre quis esse projeto família. Se tem aquele termo, já se tornou quase que um jargão popular, célula máter da sociedade, mas na verdade a família é onde começa, onde se origina todos os relacionamentos que nós vamos ter na nossa vida. Sejam bons e felizes, como sejam relacionamentos maus. Nossa irmã Renata falou aqui que toda família tem aquele brincalhão, toda família tem aquele chato. Espero que eu não seja o chato da minha família, mas toda família tem. É na família que nós aprendemos a amar incondicionalmente. É na família que nós aprendemos tantas coisas que Deus tem colocado para nós. E como tema dessa primeira parte, eu tinha isto. Só a primeira, que foi a letra branca, eu já tinha feito, Renata. Ela falou que não ia aparecer ali o tema, mas já estava pronta, eu não tive como mudar. Famílias irresistíveis expressam ou experimentam Deus como um pai. Eu sei que vocês vão estar estudando esse mês todo, o mês da família, com base no que Jesus Cristo falou no Sermão do Monte, onde Ele nos deu tantas orientações. E Deus, como nosso Pai Celeste, Ele sabe o que nós precisamos antes de pedirmos. Ele já sabia que você estaria aqui hoje, e por meio do que Cristo fez por nós, da cruz do Calvário, nós podemos experimentar não somente uma nem duas, mas a Bíblia diz todas a sorte de bênção em Cristo Jesus. Ele veio para os que eram seus, os seus rejeitaram, mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, disse o apóstolo Paulo. E ele tem grandes coisas para a nossa vida. Por isso, vamos ler o texto-chave. Aí agora você poderia ficar de pé, se quiser. Na versão que está ali na tela, Mateus 6:9, esta versão New Living Translation, mesclei com a NVI, porque é algo sobre família. Jesus Cristo, Ele, quando questionado pelos seus servos, seus discípulos, sobre ensiná-los a orar, a ter esse momento de comunhão com Deus, comunhão com família, Ele diz: Pai nosso, que estais no céu, que o seu nome seja reconhecido como santo, porque tu és. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha família. Eu gostaria que você repetisse essa última frase. Seja feita a tua vontade na minha família, como é no céu. Os irmãos podem tomar assento. Jesus, Ele estava falando aqui que somente com a graça de Deus a nossa família vai poder se tornar um reflexo da vontade eterna dEle para nós aqui no presente, que é o quê? Sermos famílias irresistíveis. Quando a gente fala de famílias irresistíveis, é aquela família que o Senhor quer que, ao olharem para nós, as pessoas dizem: tem algo diferente na vida deles, e eu quero saber o que é. E quando eles vêm perguntar, quando nos tornamos aquilo que o Senhor tem para nós, nós temos a oportunidade de testemunhar
que o que faz a diferença da minha vida não é a família que eu nasci, não é o estado, não é a classe social. O que faz a diferença na minha vida é a presença do Espírito Santo em mim. É o relacionamento que eu tenho com o Filho que me leva a ter um Pai celestial. Deus, Ele sempre quis que as famílias fossem um lugar onde nós quiséssemos voltar no final do dia. Tem pessoas que as suas famílias é algo que eles dizem, por que eu não poderia ter um pouco mais de tempo no trabalho? E eles não querem às vezes voltar para a família, mas Deus sempre quis que a nossa família fosse o local de felicidade. A célula onde nós quiséssemos sempre estar presente, onde nós realmente experimentássemos a comunhão daquilo que Deus tem para nós. Porque, na verdade, esta foi a intenção dele. Quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava falando da sua família, da Trindade. Ele queria que nós fôssemos um reflexo do que ele era para nós. Por isso, neste momento, eu gostaria que você apresentasse a sua família, mesmo sentado. Feche os seus olhos e apresente a tua família ao Senhor. Pai amado, aqui estamos mais uma vez na tua presença. Te apresento a minha família, Senhor, e a família da tua igreja. Que possamos realmente vir a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Se as nossas famílias ainda não podem se encaixar nesse título dessa mensagem de famílias irresistíveis, venha nos moldar, venha nos transformar, para que possamos realmente viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas famílias. Que a semana que vem o Corinthians não ganhe mais um jogo e que o Avaí saia da zona de rebaixamento. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou daquele que acredita que você pode orar por tudo, porque Jesus Cristo disse, tudo que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Corinthians não para de ganhar. Amém. O que Deus tem para nossas famílias, dinheiro não pode comprar. E aqui que muitas famílias não têm se tornado aquilo que Deus tem para eles. Porque muitos maridos ou esposas acham que dar um bom carro é tudo que a esposa quer. Muitas famílias acham que dar um iPad, dar a melhor roupa, dar um celular para o menino com 4 anos, que na verdade já sabe mexer melhor que o pai no celular, ele acha que é tudo o que tem para a família. Tudo que Deus tem para nos oferecer. Mas, na verdade, nós podemos até ser um bom médico, rico, mas podemos ser um mau pai, um mau marido, se não vivermos aquilo que Deus tem para nós. Então, para nós experimentarmos Deus como um pai na nossa família, para a nossa família vir a ser irresistíveis, eu acho que essa série vai ser muito importante. Vai ter muita coisa para nós aprendermos sobre o que é viver o irresistível de Deus na nossa vida. E para isso, nós precisamos de base, de uma base sólida. Nós precisamos de uma fundação. Porque muitas pessoas têm experimentado aquilo que Deus talvez não queria para a vida deles, porque a base do casamento, a base do que começou a vida dele, não foi aquilo que Deus tinha para ele. Muita gente começa uma família pensando que o sexo é tudo. Muita gente começa uma família pensando que eu tenho que sair da casa do pai, porque eu não aguento mais aqui. Então, a base do casamento dele é poder ter a independência. Independência não é a base. Nós vamos falar hoje com vocês sobre os 4 pilares que formam a base de uma família. Teria muito mais, mas numa outra oportunidade o pastor Leonel vai falar sobre os outros. Eu vou falar sobre 4 aqui hoje. E para isso, eu tenho 2 textos que falam muito sobre esta base. E o primeiro texto está em Josué, capítulo 24. Talvez sempre que se fala sobre família, nós usamos esse texto. Esse texto é muito conhecido. É o momento em que Josué convoca todas as famílias a realmente virem a viver aquilo que Deus tem para eles e a escolher. Momento de escolha e tomada de decisão. E Deus então diz para eles, através da boca de Josué, agora temam. Note que eu botei ali em letras maiúsculas, porque nós precisamos temer ao Senhor. Temor é uma das 2 asas que vai fazer a nossa família voar e chegar aonde Deus quer para nós.
mas não é só ter uma asa, não é o suficiente, precisa de duas. Primeiro é essa: temam ao Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo hoje. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Uma frase muito falada e nós sempre gostamos de repetir, mas algo que nós não entendemos é que essa frase começa com um pronome eu. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Muitos querem que a família sirva ao Senhor, mas ele não entende que começa com ele que tem que dar o exemplo. Muitos pais dizem assim: menino, vá para o quarto, já deu 10 horas, você não pode mais assistir televisão e amanhã você tem escola. O menino entra para o quarto, papai e mamãe ficam sentados na frente da televisão até 2 da manhã. O que eles estão dizendo? Na verdade vocês não podem agora porque vocês são novinhos. Eu posso. E o filho, então, ele aprende muito mais com um exemplo do que com o que nós falamos. E quando Josué diz, eu e minha família serviremos ao Senhor, ele diz, eu tomei a decisão de servir ao Senhor. Se a minha família quiser me seguir, eles servirão também ao Senhor. Foi o que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro de Filipos, lembra? Vou ler outro texto que é bem conhecido. Ele disse assim, o que preciso eu fazer para ser salvo? E muitas pessoas gostam de usar esse texto para achar que a família dele vai ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Muita gente diz, então se eu crer no Senhor, a minha casa vai ser salva. Mas não é isso que o apóstolo Paulo, ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, vírgula. Se a tua família também crê, eles vão ser salvos. Mas se eles não crêem, eles não poderão ser salvos. Mas começa com você, dando um exemplo do que é servir ao Senhor. Nós precisamos temer ao Senhor e entender que o precisamos respeitá-lo como um Deus que é, não simplesmente pelo que Ele dá e pelo que Ele tem a oferecer nas nossas vidas. E para experimentarmos isso, o nosso segundo texto é o capítulo 13 de primeiro livro de Coríntios, muito conhecido. A partir do versículo 4, nos diz assim, o amor, que Jesus chama de o maior dos dons, e que é a segunda asa, para que as nossas famílias possam voar. Nós precisamos do temor e do amor, segundo a cultura judaica, porque o amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. O amor não se inveja e não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê. O amor tudo espera, tudo suporta. Tem família hoje em dia que não suporta mais o marido chegar um pouquinho atrasado, ou não aguenta mais a mulher fazer isso ou fazer aquilo. Está faltando amor. O amor, ele nunca perece. Mas esse amor aqui, nós achamos que é um sentimento. Não é. Pode deixar o texto aí, que nós precisamos entender que quando o apóstolo Paulo estava falando de amor aqui, ele não estava falando de um sentimento. Ele estava falando de uma pessoa. Se você trocar todas as vezes que você lê o capítulo 13, e aonde tem a palavra amor, você trocar por Jesus, veja como o texto fica. Jesus é paciente. Jesus é bondoso. Ele não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus tudo sofreu, tudo sofre. Ele sempre crê que é possível alcançar aquilo que Ele tem para nós. Jesus, Ele espera que você mude, que você venha a Ele. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Ele suportou todas essas coisas por nós para nos dar exemplo. Jesus nunca passará. Ele está sempre pronto
para que as nossas famílias venham alcançar o que Ele tem para nós. Então, como ser uma família irresistível? Tudo começa no casamento. Por que Deus criou o casamento? É aqui que muitas pessoas têm levado a terem as suas famílias dissolvidas, perdidas, porque não entenderam o projeto de Deus para a família no casamento e aquilo que Ele fez lá no jardim, aonde tudo começou. Ele teve esse plano do casamento, que é a base da família. Ele teve algumas ideias e algumas razões do porquê Ele quis criar o casamento. Primeiro, para tipificar a união de Cristo e a igreja, para ser um reflexo da união da divindade. Ele disse: eu quero que vocês sejam aquilo que nós somos. Por isso ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Note que nós precisamos dele, nós precisamos estar com ele. Ele queria encher a terra da sua glória. E aí ele disse que vamos ser a imagem e semelhança dele. Quando ele olhou para Adão e Eva e disse: crescer e multiplicar, e ele estava dizendo: eu quero encher a terra da minha glória. Claro que tem algumas pessoas e algumas famílias que acham que eles têm que fazer tudo, encher a terra toda. Mas nós precisamos entender que a família é o núcleo onde nós precisamos nos reproduzir. Porque na nossa reprodução, nós estamos reproduzindo a glória de Deus, aquilo que Ele tem. Tem famílias que podem ter filhos e não têm filhos. Tem famílias que gostariam de ter filhos e não podem. Na família, o Senhor tem um projeto de nos levar a encorajarmos uns aos outros. Quantas famílias que não estão mais vivendo esse projeto de Deus? Na família, em vez de ele ser encorajado, ele diz: para que você vai fazer esse concurso, menino? Você nunca vai passar. A família é o lugar onde nós deveríamos ser encorajados a todo tempo. É lá que Deus quis e quer e sempre teve o projeto de começar lá tudo o que Ele tem para nós. Quando saímos de casa para começar a nossa vida longe de papai e mamãe, nós precisamos levar aquilo que aprendemos. Lá que nós aprendemos a amar de forma incondicional. E aí é só depois que nós começamos a nos reproduzir, que nós começamos a ver quanto papai e mamãe nos amaram, quanto eles cuidaram de nós. Eu me lembro, quando nasceu o Gabrielzinho, nós estávamos ali nos Estados Unidos, e aí a primeira vez que eu peguei ele no colo, aquele menininho bonitinho, dizia minha esposa, eu olhei para ele e disse: que coisinha feia. Como é que os pais podem amar um menininho tão feinho assim? Mas naquele momento eu olhei e disse: ele é um pedaço de mim. Porque o menininho nasceu feinho mesmo, mas hoje ele está tão bonitinho. Tem uma foto aí dele, um ruivinho, bonitinho, nasceu sem sobrancelha, porque era ruivinho, muito branquinho e tal. E aí eu disse: mas mesmo que eu ache ele um pouquinho feinho, eu disse assim: o papai fez isso comigo, me pegou no colo, me cuidou. Os primeiros dias, ele não pegou o leite da mãe, e ele passou 3 dias no hospital. As enfermeiras nos Estados Unidos, eles querem que a mãe dê mamar. E eles passou 2 dias sem tomar leite, porque eles queriam forçar ele a pegar o peito. Até que depois de 2 dias chorando sem parar, eles deixaram dar a mamadeira para ele. E aí passei aquelas primeiras noites com a minha esposa, e depois os primeiros meses tinha que acordar toda hora. Eu disse: papai e mamãe fizeram isso por mim. E ainda tinha um mais velho, quando eu nasci já tinha um de 2. E aí você imagina, depois tinha 3. Quando você tem os seus filhos, você começa a valorizar mais a sua família. Aquilo que o seu pai fez por você. Porque na família que o Senhor quer que nós venhamos realmente viver aquilo que Jesus é. E o que Ele representa para nós. Jesus, como um filho, quando Ele veio na terra, Ele nos mostrou quem o Pai era. E o que Ele queria para as nossas vidas. E nos mostrou o quanto é importante nós termos um relacionamento com o Pai. A todo tempo, Ele ia fazer alguma coisa, Ele dizia: Pai, eu te agradeço, porque Tu sempre me ouves. Pai, Pai. Nenhum dos discípulos, nenhum personagem bíblico falou tanto do Pai
como Jesus. A todo momento, ele era Pai, Pai, Heavenly Father, Papai do céu, Papai do céu. Hoje em dia, nós não ensinamos mais isso para os nossos filhos. A ter essa comunhão, a entender o que mais os nossos filhos falam é: eu quero uma Peppa, eu quero uma princesa da Disney, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas nós não ensinamos eles a ter um relacionamento com Deus. Na família, Deus criou ela com um projeto de que ela viesse a ser um apoio espiritual. É na família que nós temos que ter o primeiro contato com Deus. Quantas pessoas que só vieram a ter um contato com Deus quando cresceram, não tiveram um pai e uma mãe que os levasse à igreja, que os ensinasse um local onde aprendessem a viver sem ansiedade? Tudo começa na família. Por isso eu gostaria de falar desses 4 pilares, o qual o primeiro dele, que nós não devemos deixar a faltar, é o pilar da fidelidade. Olha só essa frase que está ali. É impossível construir uma relação conjugal saudável, uma família forte como a morte, como diz Salomão, se faltar a fidelidade. Fidelidade é algo essencial no casamento, na família, principalmente na sociedade. A nossa sociedade do Brasil, uma corrupção tão grande, pessoas que são infiéis a tudo e esquecem que ser fiel e honrar, fidelidade, é ser fiel na ausência, quando ninguém está vendo. Eu gosto dessa palavra fidelidade em inglês. Ela tem um pouquinho de sentido, um pouquinho diferente, mas em inglês fidelidade quer dizer faithful, cheio de fé. Jesus, usando a boca do escritor, ou a caneta do escritor, aos Hebreus, ele fala o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos estar cheio de fé, para que a nossa família realmente venha a ser irresistíveis. Antigamente, infidelidade era um estigma tão grande na sociedade, que todas as vezes que se falava de alguém que tinha traído a família, eles olhavam não simplesmente, digamos, um adultério, mas tantas outras coisas. Eles olhavam para aquela pessoa e ela tinha uma marca. Aquele lá traiu a sua esposa, aquele lá fez. Mas hoje em dia, infidelidade tem se tornado moda. Na televisão e na internet, o que mais nós vemos aí eles usam hoje em dia, toda moda é em inglês, né? Estou com um novo affair. É um affair. I have an affair. Eu tenho um caso lá no meu trabalho. E muitas pessoas dizem, aí eles começam a escrever nas revistas: você precisa ter uma infidelidade para o seu casamento ser melhor, para que o fogo venha a crescer mais. E a igreja vai caindo nessa moda mundana. E esquecemos que fidelidade é o oxigênio da vida familiar. Fidelidade é o oxigênio do casamento. Sem fidelidade, o casamento não vai para frente. E hoje em dia nós estamos tão infiéis que nós precisamos fazer um plano de fidelidade para pegar um celular. Porque se você não assinar um contrato, eles acham que você vai mudar toda hora. Nós temos plano de fidelidade para tudo. Antigamente não tinha esse negócio de certidão de casamento. Eu casei, era casamento. Mas hoje em dia você tem que assinar e você ainda precisa de testemunhas. Por quê? Porque o povo tem se tornado infiéis. Falta de fidelidade tem levado a família a ser desfacelada na nossa sociedade. Você é daquela família? As pessoas dizem, não, nem conheço. Tem vergonha de dizer que pertence àquela família. Tem sido infiéis. Quantas pessoas não têm sido fiéis à sua família e esquecem de muitos benefícios que tem em ser fiel e ser leal. Ser fiel e ser leal é como aquela expressão que já se tornou popular. Gentileza gera gentileza, fidelidade gera fidelidade. Quantas pessoas receberam bênçãos por ter sido fiéis na empresa, por não ter tirado uma nota de R$2 quando o patrão fez um teste de fidelidade? Quantas pessoas foram abençoadas como aquele homem que era crente, cristão, e foi trabalhar em um posto, e aí chegou lá, na segunda semana o patrão disse, eu vou fazer um teste com ele.
Quero ver se ele é bom mesmo. Vai chegar um novo caminhão aí, e ele vai chegar com combustível amanhã, de madrugada, mas eu gostaria que você viesse às 3 da manhã e colocasse 100 litros de água, ou 200 litros de água, primeiro, para que quando ele chegasse, ele já vai derramar e já vai misturar. E como você vai de madrugada, ninguém vai ver. E aí ele disse, eu não posso fazer isso. Mas por que você não pode? Você não estava desempregado, você não precisa de trabalho? Ele disse, não. Ninguém vai estar vendo, mas tem um Deus que tudo vê. Aí o patrão disse, então você não serve para ser meu empregado, porque aqui você precisa fazer isso. Mandou ele embora, passou alguns meses desempregado e começou a clamar com Deus e disse, como que pode, por eu ser fiel, ainda usei o teu nome, dando um bom exemplo, agora eu estou desempregado e o Senhor não tem me abençoado? Mas não sabia ele, que 2 meses depois, estacionou para abastecer naquele posto um dos donos da maior rede de mercado do estado. E aí, enquanto abastecia, falava com ele, não está fácil de achar pessoas fiéis hoje em dia. Rapaz, estou tentando procurar um gerente para a minha rede de mercados e não encontro. Não tem jeito. Ele disse, olha, eu conheço um menino que é fiel. Até veio trabalhar aqui, não vou te contar bem o que aconteceu, mas este você pode contar. Passou o número, recebeu a ligação. 2 semanas depois, ele estava gerenciando uma rede de supermercado de todo o estado de onde ele morava. Nós precisamos ser fiéis. Na nossa família, nós temos deixado a fidelidade abandonar. E nós esquecemos que quando nós somos fiéis, nós estamos colocando um muro de proteção na nossa família. O sábio Salomão, quando ele escreve Cantares, ele fala do casamento precisa ser um jardim fechado. Ele fala de fonte selada. Sabe por quê? Fidelidade gera intimidade. Quando você é fiel, a intimidade melhora. Quantas famílias que não têm mais intimidade? Quantos casais que não têm mais relações sexuais porque estão com dúvida do que o seu esposo ou a sua esposa faz fora do casamento. E aí não entenderam que estão perdendo intimidade por causa da falta de fidelidade. E aí a falta de fidelidade tem algumas consequências que ela traz na nossa família, eu coloquei aí. Além de abrir caminho para o divórcio, ela gera insegurança. Quantos casamentos ou quantas famílias que têm sido desfaceladas por causa da falta de fidelidade, e aí o esposo ou a esposa fica insegura sobre o que o marido ou que a esposa está fazendo. Abre ferida na alma e no coração. Por quê? Porque ele ou ela diz assim, por que ele me traiu? Por que ela me traiu? O que eu tenho feito de errado? Será que tem algo que eu fazia que eu deixava de fazer? O que tem em mim? Será que tem algo de errado comigo? Falta de fidelidade tem deixado muitas pessoas em depressão. Falta de fidelidade tem causado muita doença na família e tem aberto brechas para que o inimigo comece a lançar setas. Está vendo? 2 da manhã, não chegou ainda. Sabe lá onde ele está. Mas quando você é fiel e você gera uma intimidade e confiança, você começa a poder dizer para o inimigo, eu sei em quem tenho crido, no meu Senhor, e Ele tem cuidado do meu casamento, e o nosso casamento vai continuar firme, a nossa família vai continuar protegida, porque eu tenho sido fiel ao Senhor. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, vai completá-la até o fim. Talvez a sua família tenha tido algum problema, mas o nosso Deus é um Deus que restaura. E quanto mais nós temos fidelidade com o Senhor, mais intimidade nós vamos crescendo com o nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos. Quantos filhos não confiam mais no pai? Dinheiro tem sido a causa de muita quebra de fidelidade. Como os irmãos sabem, a Renata já falou, já mencionei aqui, eu morei 15 anos e meio nos Estados Unidos. Quantas histórias nós ouvíamos? A minha esposa trabalhava numa rede de transferência de dinheiro, de pessoas que trabalhavam que nem um condenado, 2 full time, trabalhava 8 horas de dia, 8 horas à noite, dormia poucas horas, para chegar lá com o olho vermelho, desembugalhado no banco,
para depositar o dólar para chegar aqui, e o irmão, a irmã, muitas vezes até mesmo o pai, dizia, estamos construindo algo. Quando você chegar aqui, você vai se surpreender com o que nós estamos fazendo. Para chegar aqui e descobrir que a família não tinha sido fiel com ele. Gastado tudo o que tinha feito. E quantos outros que ainda até construíam, mas colocaram tudo no nome dele. E a falta de fidelidade tem levado muitas famílias a não viverem aquilo que o Senhor tem para eles. Nós precisamos buscar fidelidade. Porque se é verdade que fidelidade gera fidelidade, infidelidade gera infidelidade. Vocês lembram da história de Júlio César? Júlio César foi infiel com os seus servos. E por causa disso, os seus servos foram infiéis com ele, até mesmo o seu melhor amigo. A ponto de nós termos hoje aquela frase tão conhecida, até tu, Brutus. Sim, até Brutus foi infiel com ele, porque infidelidade gera infidelidade. Um outro pilar que tem sido muito falho no meio da nossa família hoje em dia, e que nós precisamos estar cuidando, é o pilar da amizade. O pilar da amizade é algo que a família precisa. Não buscamos apenas um cônjuge, mas ter neles o nosso amigo. Quantos casais que se casam e ainda se confidenciam com outra pessoa coisas que não falam para o seu marido? Não sabem quantos problemas poderiam ser resolvidos e como a intimidade poderia ser melhor se o seu esposo fosse o seu melhor amigo, se a sua esposa fosse a sua melhor amiga. Nós precisamos entender que uma vez que casamos, nossa vida de solteiro não existe mais. A nossa família começa algo novo. Nós precisamos, o apóstolo Paulo diz, se você não está pronto para o casamento, não case. É melhor que você não case. Então se prepare. Mas uma vez que você casou, comece a viver o companheirismo que Deus tem para você. Comece a ter no seu esposo, na sua esposa, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. E como que você consegue isso? Através de atos de bondade, de companheirismo. Mas quantos esposos e esposas aqui em casa é uma briga todo o tempo, que os vizinhos às vezes até precisam chamar a polícia. Em casa precisa ser um ninho de felicidade, onde você diz, não vejo a hora de chegar em casa para dar um abraço na minha esposa, não vejo a hora de abraçar os meus filhos. A amizade. Tem muitos pais que têm os filhos como uns pestinhas. E tem filhos que olham para o pai e dizem, como que eu queria que o papai fosse igual ao tio João ou ao tio Pedro? Nós precisamos ter esta amizade com a nossa família. Amigos sempre querem o melhor para o seu próximo. Nós precisamos ter esta vida de amizade. Olha o que o sábio Salomão fala em Provérbios 17:1. Melhor é comer pão seco com tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Muitas pessoas acham que o que o esposo e o que a esposa quer, ou o que a família precisa, é uma festa toda semana para chamar todos os amigos. E na frente dos amigos, aqui em casa está tudo bem. Só festa, churrascada, como fala lá no Rio de Janeiro, como é? Na Laje, né? Só festa e tal. Mas assim que a porta fechou do último amigo, começa a voar prato, panela. E o sábio Salomão diz que melhor é uma casa com pão seco e com tranquilidade e paz, do que ter uma casa com muitos banquetes, mas aonde há muitas brigas. Como tem sido o trato uns membros da sua família? Como tem sido entre um e outro? Como que vocês tratam? Ou vocês já estão igual aquela vídeo que já está bem conhecido aí do pastor Cláudio Duarte, né? Quando começa, é amorzinho para cá, né? Benzinho e tal, e os anos vão passando e vai aumentando os adjetivos, né? E daqui a pouco já começa a falar alguns palavrões que você nunca falaria para o seu inimigo, mas que você fala para a sua esposa, para o seu esposo. Nós precisamos cultivar
a amizade. Algo que me chama a atenção, a minha filha está ficando muito esperta. Ela gosta de cantar demais, pastor. Tem um ritmo de música e minha esposa começa a cantar. Ela diz, não, é assim, mamãe. Ó, é assim, ó, tal, tal. E aí nós conversamos com ela. Ela fala o tempo todo que ela está brincando. E aí ela fala assim, ó, o meu amigo, mamãe, o meu amigo não está querendo brincar comigo. Aí nós perguntamos, mas quem é o seu amigo? O Gabriel, o irmãozinho dela. Ela chama do meu amigo, o meu amigo. É algo lindo quando os irmãos e a família têm essa amizade entre um e outro. Um amigo, ele é alguém que critica você na sua frente, mas que te defende pelas costas. Ao contrário do que o mundo. O mundo, as pessoas se apresentam como um amigo na nossa frente, mas pelas costas ela tem apunhalado. Quantos maridos e quantas esposas na rodinha de festa com os amigos, quando a esposa não está perto, e aí começa a falar, e aí do nada, de vez em quando, as rodinhas de mulher, uma começa a falar, lá em casa o meu marido faz isso. Aí já começou, daqui a pouco, o meu faz isso, o meu faz aquilo. Eu e minha esposa, nós trabalhamos com aconselhamento de casais. Eu sei que os irmãos aqui fazem o casado para sempre, e nós fizemos lá o aconselhamento de noivos. Mas é algo muito importante, nós precisamos entender que nós não podemos falar mal do nosso cônjuge na presença dos outros, nem que talvez nós queríamos. Por quê? Nós estamos abrindo brecha para o inimigo. Nós temos que cultivar a amizade. Nós temos que cuidar da amizade da nossa família. Nós precisamos defendê-los. É algo que a minha esposa, às vezes, pega muito no meu pé, porque ela diz, você é tão bonzinho aqui em casa, e de vez em quando a gente está lá na igreja, e do nada você me dá uma cortada na frente de todo mundo. Eu digo, eu tenho que trabalhar um pouco mais nisso. Não, às vezes, sem querer, você chega e alguém fala alguma coisa e você joga na cara, às vezes sem pensar, algo que nós não cuidamos e demonstramos aos outros. Se aqui já são assim, imagina em casa. Nós precisamos cultivar a amizade na nossa família. Olha só o que fala aí, Cantares, capítulo 4, versículo 10. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Ele fala com amor, ele tem ela como a sua melhor amiga. Ele diz assim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. O vinho, naquela época, era símbolo de alegria. Mas ele diz, você traz alegria. Eu tenho prazer em estar do seu lado. Os seus lábios gotejam doçura dos favos de mel, minha noiva. O que tem saído dos nossos lábios para falar dos nossos filhos? Para falar da nossa esposa? Para falar da nossa família? Às vezes aquele nosso irmão, que já faz tempo que nós não vemos. Ou quantas famílias que não conversam mais com seus pais há anos e falam mal pelas costas. E não entende o que ele fala aqui, que leite e mel, minha noiva, estão debaixo da sua língua. O que tem estado na nossa boca para falar do nosso cônjuge, para falar da nossa família? O elo que sustenta o relacionamento conjugal e a família, ele é feito de um material composto de uma sexualidade sadia, uma amizade autêntica e uma fraternidade genuína. Você quer experimentar Deus como um pai na sua família? Então você precisa ter o pilar da fidelidade. Você precisa ter o pilar da amizade. Jesus Cristo, antes de partir, ele disse, não vos chamo mais de servo, mas eu vos chamo de amigo. Porque o amigo, você compartilha todas as coisas. Você quer ele estar perto de você. A amizade precisa voltar para as nossas famílias. Uma das razões porque nós voltamos para estar com a nossa família aqui no Brasil, depois que nasceram as crianças, é para que nós pudéssemos ter mais essa comunhão um com o outro. Mesmo que estamos às vezes um pouco falhos, estou morando lá em Cuiabá, 2.200 quilômetros longe do papai, mas está um pouco melhor do que 10.000 quilômetros que estava antes, mas nós precisamos estar entendendo que nós precisamos do pilar da fidelidade e do pilar da amizade. Sabe, Salomão, ele disse assim, um amigo na dificuldade, ele se torna o quê? Um irmão, melhor que um irmão. Muitas vezes, na nossa família, aquele que nós esperávamos
que cuidasse de nós é aquele que nos dá as costas. Mas nós precisamos ter amizades dentro da nossa família. O terceiro pilar que eu gostaria de falar é um pilar que está em falta na nossa sociedade e na igreja. O pilar da santidade. Ele está em falta porque as pessoas não entendem o que é santidade e o que Deus tem para a família. Santidade, nós precisamos entender e reavivar a consciência de que o leque da imoralidade oferecido pela cultura de hoje aí, ele é fatal para o casamento. As pessoas não entendem o que santidade é e isso tem causado muito mal. A Bíblia diz que santidade não é o que eu faço. Muita gente acha que santidade é o que nós fizemos, santidade é a maneira que nós nos vestimos. Santidade não é o que eu faço, o que eu dou, o que eu digo. Santidade é o que Deus faz em nós. Santidade é o caráter dele na nossa vida. De todas as qualidades de Deus, imutável, onisciente, onipresente, todo-poderoso, a sua santidade é o caráter principal de Deus. Ele é todas as outras coisas porque ele é santo. E ele disse: sede santos como eu sou santo. Ele quer que a família volte a cuidar do pilar da santidade, porque não é somente a traição que macula a nossa família. Tem muita gente que acha que é somente o relacionamento fora do casamento que tem causado muitos problemas para as famílias. Mas para que a nossa família venha a ser irresistível, para que as pessoas olhem para a nossa vida e realmente venhamos viver aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos entender que nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós e nós precisamos estar o quê? Lendo a sua palavra. Mas nós lemos tantas coisas para buscar aquilo que queremos para a nossa família e não buscamos aquilo que o autor da família tem para nós. Muitas pessoas, quando acordam, a primeira coisa que ele faz é pegar o jornal ou a revista para ver o que o horóscopo tem para ele. Mas ele não busca ver o que Deus tem para a sua família. Pastor Estevão Fernandes, pastor da Primeira Igreja Batista, fugiu a memória, no Nordeste do Brasil, ele fala assim, ó: entre as diferentes marcas que identificam o nosso tempo estão o descompromisso e a desconstrução dos valores que um dia foram tidos como tradicionais. A todo momento nós temos visto a mídia atacando a família, a santidade da família, aquilo que Deus quer para nossas famílias. E essas mudanças de valores nós não podemos aceitar. Nós temos que entender e viver aquilo que Deus tem para nós, mesmo que pareça que aos nossos olhos nós não entendemos, mas Deus, como Criador, sabe o que é melhor para as nossas famílias. Por causa disso, como disse aquele sociólogo Zygmunt Baum, nós temos nos tornado uma sociedade líquida, que vai para um lado, ela toma forma daquilo que acontece, nós temos incertezas do futuro, o que vai acontecer, o que vai ser votado no Senado, o que vai acontecer com a nossa família. Por quê? Porque a igreja que devia fazer a diferença na sociedade, ela está sendo influenciada pela sociedade. Nós não estamos mais vivendo aquilo que Deus tem para nós. E aí nós achamos, mas na igreja não tem tido tantos divórcios, tantos relacionamentos fora do casamento, mas não é somente isso que macula o nosso casamento. Quantos casais que estão juntos, mas vivem agarrados à pornografia na internet? Tantas obscenidades dentro da família que estão maculando a nossa família. Nós deveríamos mudar dentro da igreja esse termo internet. E tem uma revista que nós estávamos estudando na nossa igreja, que ela fala: a internet tem acabado muitas famílias. Quantos casamentos não têm sido terminados por causa da internet? Tem trazido para dentro da sua casa. Quantos vídeos e quantas coisas nós temos deixado as nossas crianças assistir nos seus telefones por causa da internet? Quantos relacionamentos que não estão mais bem na sua casa por causa daquilo que o marido ou que a esposa está vendo na internet? E a pornografia tem tomado conta da nossa sociedade. Muitas pessoas acham que é simplesmente os homens, mas seguindo uma pesquisa, 60% das mulheres entre 15 e 25 anos assiste pelo menos
2 a 3 vezes por semana um vídeo de pornografia na internet. A pornografia tem levado muitos casamentos a se terminarem. Por quê? Porque aquilo que você vê no vídeo não é uma realidade daquilo que acontece no casamento. Muitos filmes apresentam o casamento como algo em que a esposa tem que estar pronta toda hora, a hora que o marido quer. O marido é sempre aquele bombado, peito que é um tanquinho, tal, pá. Isso não é a realidade do casamento. E nós temos deixado o mundo formar aquilo que nós temos para viver na nossa família. Tem uma frase cristã que, se nós escutássemos mais, nós entenderíamos quantas coisas têm estragado a nossa vida. E ela diz assim: o pecado seria menos tentador se as suas consequências acontecessem imediatamente. Quantas vezes nós temos como Sansão: eu já fiz isso, não aconteceu nada. Eu já fiz aquilo, então não vai ter problema de eu fazer aquilo. Mas nós não estamos entendendo que a Bíblia diz que o pecado gera morte. O pecado gera morte. E se nós não cuidarmos, a nossa mente vai se cauterizar. E daqui a pouco a nossa família está perdida. Não leve para dentro de sua casa nada que possa torná-la impura. Quantos vídeos, quantas coisas nós temos levado para dentro da nossa casa. Isso vai deixar o menino mais ocupado mais tempo. Isso vai servir melhor. E aí, quando tocam alguma dessas músicas, às vezes nós vemos criancinha, aí olha só que videozinho bonitinho rola na internet. Uma criancinha de 2 aninhos, querendo dançar na boquinha da garrafa e tantas outras coisas. Algo que as pessoas acham bonito. E muitas vezes nós estamos trazendo isso para dentro da igreja. Nós estamos se acostumando com todas estas coisas. Como tem sido o comportamento dos nossos filhos dentro de casa? Será que nós temos aceitado tudo que eles têm trazido? Nós temos que dizer: na minha casa, eu sou o sacerdote do lar como Josué. E eu quero que a minha família sirva ao Senhor. Se o teu amigo quer colocar todos esses posters e todas essas coisas, só usar roupa preta e fazer, se ele quiser fazer, ele faz. Mas aqui na nossa casa, nós vamos servir ao Senhor. Aqui na nossa casa vai ser diferente. Porque eu tenho responsabilidade diante do Senhor com você. Você é minha herança e eu quero cuidar ao Senhor. Quantas pessoas não entenderam e não têm vivido aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque não entenderam a importância da santidade do que é o matrimônio. Maridos, disse o Senhor em Efésios, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la através da palavra. Nós precisamos voltar mais à palavra. Muita gente só lê a Bíblia na igreja, deixa no carro, não leva para casa. Nós precisamos ler mais a palavra do Senhor. Eu vou continuar porque o meu tempo está acabando. Mas o 4º pilar é um pilar que tem faltado nos casamentos e nas famílias. O pilar da honra. Quantas famílias não têm mais honrado a sua família? Dar honra não se limita à profissão de elogios aleatórios, esporádicos. Não é simplesmente falar coisas bonitas para sua esposa quando você quer que alguma coisa aconteça à noite na cama. Não. Você precisa honrá-la. Você precisa honrar os seus filhos, a sua família. Isso implica em conhecer o valor dele. Honra é o cimento que fortalece a nossa família. O Senhor disse: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam longos. Foi quando um dia minha irmã ligou para mim chorando. Nos Estados Unidos já fazia alguns anos que eu não chorava dessa maneira, falando que o papai passou mal, tinha colocado muito sangue para fora naquela noite, e ele tinha algum problema do coração. E aí muitas pessoas, nós morávamos lá e nós tínhamos visto tantas pessoas que os seus pais partiam e eles não tinham oportunidade de estar perto. Eu disse: de que adianta eu ganhar $10.000 por semana, minha esposa ganhar tantas coisas e eu viver tão longe do papai e da mamãe? Eu disse para minha esposa: nós precisamos voltar ao Brasil, porque a Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe. Não é se ele dá o melhor para você. Honrar pai e mãe é uma obrigação de todo filho, de toda filha. Quantos filhos não ligam para o seu pai fazem meses? Seu pai, ele está esperando você ligar para ele.
Você precisa honrá-lo. E quanto mais você honra e você está perto dele, nós precisamos entender que nós precisamos honrá-lo, não simplesmente ligando para eles uma vez que outra, mas honrá-lo em público. Quão bom é quando você vê alguém falando de você em público, quando você diz: ah, como é bom, eu me lembro dos exemplos de papai e de mamãe para mim. Nós precisamos honrar o nosso cônjuge em público. Nós precisamos, nunca é tarde demais, para nós andarmos de mão dada. No altar, nos últimos 6 meses, pastor, eu fiz 7 casamentos. Depois do casamento da minha irmã, nunca mais parei de fazer casamento. E aí, nós sempre falamos com os noivos, e eu acho tão lindo. Hoje em dia está na moda, né? Fazer votos pessoais. E aí é tanta coisa linda. Ah, eu prometo. E tem alguns que dizem: pensa num negócio difícil, foi fazer o meu voto. Eu disse: fazer voto é a coisa mais fácil. Cumpri-los é que é difícil. Porque muitos votos que são feitos no altar, na presença de Deus, levam anos, se não décadas, para se cumprirem. E não se cumprem pela falta de honra. Honra é investir na autoestima do seu cônjuge. É você dizer para sua esposa: eu sei que existem mulheres virtuosas, mas como você está difícil de achar. Eu sempre falo para minha esposa, ela disse que já está na hora de você parar de falar isso, porque você fala isso o tempo todo. Sempre que alguém fala ou lê capítulo 31 de Provérbios, né? Mulher virtuosa, e sempre que alguém fala mulher virtuosa, o seu valor excede ao de rubis, quem achará? Eu sempre falo Joelson Moabs domingo. Eu achei uma mulher virtuosa. E eu tenho que honrar a minha esposa. Nós precisamos honrar mais a nossa família para que ela venha se consolidar. Muito mais nós precisamos honrar a nossa família. Mas tem gente que honra ou é mais fiel ao seu time de futebol do que a sua família. Vocês já notaram os hinos dos times? Lá no Sul, eu sou do Sul. Não sou torcedor do Grêmio ou do Inter. Mas lá no Sul tem um hino do Grêmio que diz assim: até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos aonde o Grêmio estiver. Mas para o casamento, se aconteceu algum negócio, eu não vou de atrás. Se ele quiser, ele que vem até mim. Se ela quiser me perdoar, se ela quiser pedir perdão, ele que vem. Não, nós temos deixado de lado tantas coisas. O time perde no domingo, na segunda-feira ele faz questão de botar a camisa. Eu sou corintiano. A mulher briga, os dois estão meio brigados. Nem sei se eu vou querer estar casado com ela semana que vem. Nós temos deixado de honrar as nossas famílias. Isso tem acontecido na igreja. Acontece um escândalo dentro da igreja, as pessoas dizem: você é lá da Ministério Vida para Milhões? Nem conheço o pastor Leonel. Nós temos deixado de honrar. E por isso a nossa vida cristã não tem sido tão boa como o que o Senhor tem para nós. Honrar é não fazer o que desagrada a sua família. Honrar é estar de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos que as nossas famílias sejam irresistíveis. Nós não podemos deixar de ter estes 4 pilares: fidelidade, amizade, santidade, honra na nossa vida. Eu encerro falando uma história de um homem que se tornou um violinista. Talvez você já ouviu essa história na internet. Muito conhecido, renomado. E aí, onde ele ia, enchia grandes estádios para vê-lo tocar. E aí, o seu diretor, o manager que cuidava da sua agenda, ele falou: rapaz, nós não vamos mais em qualquer lugar onde não tenha pelo menos 50 mil pessoas, porque você já está enchendo os estádios. E ele disse: mas eu tinha vontade de tocar o meu violino lá na cidade onde eu cresci, para honrar a minha família e meus humildes começos. Ele disse: rapaz, mas lá não tem lugar nenhum para você tocar. Ele disse: mas eu quero, pode procurar. E aí o seu manager procurou e achou na escola um ginásio que cabia 2.000 pessoas. Ele disse: só cabe 2.000 pessoas, é o que vai ser, eu quero lá, eu quero honrar o local onde eu cresci. E quando chegou lá,
Ele subiu no palco, estavam as 2.000 pessoas sentadas e todo mundo de boca aberta quando viram aquele menino que tinha crescido na cidade tocando, e de repente ele toca por mais de 1 hora e as pessoas ficam assustadas e admiradas com a sua qualidade de música. E assim que ele termina, todas aquelas pessoas ficam de pé e começam a ovacioná-lo e vão batendo palmas. E passam minutos e eles não param de bater palma. E quando ele vai descer do palco, o menino que vai ajudá-lo a descer olha para ele e nota que o seu semblante está triste. Ele disse: eu não entendo. Tem 2.000 pessoas aplaudindo você faz quase 5 minutos e você está descendo com o semblante triste. Ele disse: não, na verdade não são 2.000 pessoas que estão batendo palma. Se você olhar lá no meio, tem um senhor de cabeça branca, ele está sentado e não está batendo palmas. Aí o menino que estava ajudando ele disse: aí você está brincando comigo, né? 1.999 pessoas estão aplaudindo e você está preocupado com aquele velhinho? Ele disse: pois é, você sabe quem é aquele velhinho? Aquele velhinho é o meu papai. Foi ele que me ensinou a tocar. Se ele não bater palma, eu não estou nem aí para o que 1.999 pessoas estão fazendo. Como que está a nossa família? Estamos preocupados em agradar os outros ou em agradar o Papai do céu? O tema da mensagem de hoje é: famílias irresistíveis experimentam o amor do Pai. Mas nós estamos tão preocupados em agradar as pessoas e esquecemos daquele que tudo vê e que está olhando para as nossas vidas. Pode colocar a última imagem, hein? A última imagem. Não, a penúltima, desculpe. Antes dessa tinha uma outra imagem. Isso. Querer melhorar a nossa família sem a bênção ou ajuda de Deus equivale a tentar esculpir pedras com as próprias mãos. Quantas pessoas dizem: não, eu consigo. Mas nós precisamos entender que Jesus Cristo é a terceira parte que faz a diferença na nossa família. O casamento só dá certo a 3. É o ménage à trois. Só dá certo a 3. Você precisa da pessoa de Jesus Cristo no seu casamento. Que você venha ficar de pé nesse momento. Eu gostaria que você viesse convidar a presença de Jesus. Por isso, busque ajuda com aquele que pode fazê-lo experimentar uma verdadeira mudança em sua família. Famílias irresistíveis é o que o Senhor quer fazer da nossa família. Mas para isso nós precisamos o quê? Honrá-lo. Nós precisamos ser fiéis a Ele. Precisamos ter amizade entre a nossa família e ter Jesus como nosso melhor amigo, nosso esposo, a nossa esposa. Buscar ter base que seja conforme a palavra de Deus. Coloque Deus como a base da sua família e você poderá experimentar o amor paternal e os seus dias serão uma bênção. Pai amado, aqui está a tua igreja. Ouvimos a tua palavra. Hoje nós estamos no culto de Santa Ceia. Nós vamos comungar com aquilo que o Senhor fez com nós. Nós vamos, Senhor, participar como família para crescermos nesta união. Mas que essa união não venha simplesmente ser aqui na igreja, mas que ela venha continuar lá em casa. Que nós venhamos ser fiéis aos nossos maridos e às nossas esposas. Que venhamos ser fiéis aos nossos filhos. Que venhamos buscar ter esta amizade. Que venhamos cuidar, Senhor, da santidade do casamento. Senhor, tudo que o Senhor tem feito por nós, que venhamos realmente entender o que Tu falaste, aquilo que Deus uniu, não separe o homem, Senhor. Que venhamos entender e viver o 4º pilar, que é honrar a nossa família. E que venhamos, através de honrar a nossa família, venhamos honrar aquele que nos criou e aquele que tem feito maravilhas nas nossas vidas. Eu entrego o teu povo nas tuas mãos. Continua dando graça na vida deles, para que as nossas famílias venham chegar a este patamar de irresistível. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.